Quero mostrar nessa aula rapidamente como alinhar uma página, pois é algo bem simples com Angular e com Ionic. O que você precisa fazer é gerar uma página dentro do diretório da página pai que você está querendo ter uma página com uma relação. Você está querendo criar uma página que seja filho de outra. Automaticamente, ele vai atualizar o módulo de rotas do componente pai e vai ser possível navegar para a rota a partir dessa rota pai. E com o componente do Angular, é possível você declarar em uma rota que ela tem filhos, e isso deixa seu roteamento totalmente concentrado em um único arquivo. Porém, ao fazer lazy load, utilizando o load children, não é possível declarar filhos para uma rota diretamente como filho delas. Mas iremos sim, mais para frente, criar um componente na mão, sem lazy load, para declararmos filhos nessa rota. E bom, continuando, nós temos nossa página, que irá listar as receitas, no caso, essa página que acabamos de criar, e queremos então ter como cadastrar uma receita. E essa página de cadastro deve pertencer à página de receitas, ser acessada através dela. Para isso, na nossa linha de comando, você pode parar aqui o Ionic Serve. E aqui pode digitar Ionic G Page e criar essa página dentro do diretório Pages e também dentro do diretório Receitas. Então aqui pode criar cadastrar e pode dar um Enter. E pronto, agora finalizamos. E veja que ele não alterou o App Routing Module. Dessa vez, ele alterou o Receitas Routing Module. Se abrirmos então aqui o Receitas Routing Module, podemos ver que agora temos aqui um caminho filho, escrito cadastrar, que vai carregar então esse módulo dessa página. E o que eu falei que quando você tem lazy load, você não pode cadastrar um filho diretamente para uma rota, é porque se eu tenho lazy load, então eu tenho um módulo para essa página, eu não posso utilizar aqui uma propriedade chamada children, que aqui eu poderia passar diretamente esse meu componente que eu quero carregar quando eu tentar acessar essa rota. Eu não consigo ter esses dois juntos, ele vai me acusar um erro, vai falar que eu não posso ter esse children quando eu tenho um load children. No caso aqui, ele não vai deixar porque eu estou passando uma string, e ele não pode ser uma string, ele espera um componente do Angular, mas aqui se eu passasse um componente, ele ia falar que eu não posso passar um componente num children quando eu já tenho um load children. Então eu posso apagar aqui, vamos salvar, e vamos testar essa navegação para esse filho agora. Então na nossa página de receitas, você pode apagar esse botão, porque nós vamos criar agora um FAB, que seria um Float Action Button, ou botão flutuante de ações. Um FAB é, na verdade, um container que pode ter um ou mais botões, e eles ficam numa posição fixa e que não rola com o nosso conteúdo. Um exemplo de FAB é aquele botão de nova mensagem que fica no canto inferior direito quando você está usando o WhatsApp. O FAB tem uma funcionalidade muito legal, ele pode conter uma lista de botões, com isso fica fácil você concentrar as funcionalidades de uma página ou de um item em um local só, ocupando pouquíssimo espaço. Eu vou demonstrar uma lista de FAB antes de fazermos o nosso botão para navegação mesmo. A tag para escrever um FAB, então é um ion FAB dessa forma. E ela tem alguns atributos importantes. Temos aqui nele o vertical, que seria a posição onde ele deve ficar na vertical. Que ele pode receber aqui tanto o top como que seria aqui a parte de cima ou parte de baixo da tela. Eu vou deixar aqui bottom e também temos aqui horizontal, que pode receber start ou end. No Ionic veremos muito o start representando a esquerda e o end à direita, pelo menos para a orientação de escrita que usamos, já que escrevemos da esquerda para a direita, então start esquerda, end direita. Mas como existe a opção de mudar a orientação para países que escrevem da direita para a esquerda, se tivermos com essa opção de mudança de escrita ativada, então o start e o end se invertem. No nosso caso, vamos usar end aqui no horizontal, para deixar ele no final. Então temos um botão que vai ficar no lado inferior direito da nossa tela. E precisamos também passar um slot para ele, que aqui o slot pode ser fixed. E esse slot você pode deixar sempre assim como fixed, pois significa que no nosso content ele vai ficar fixado nesse canto
vai ficar fixado na posição que deixamos ele. E agora dentro desse componente, para termos nosso fab propriamente dito, precisamos passar primeiro um ion fab button, que vamos criar aqui dentro um ion icon, que vai ter o nome aqui de settings. Então estamos criando o ion button, na verdade o ion fab button, que vai ativar a nossa lista de botões quando clicarmos nele. E estamos passando o ícone aqui de settings, é um ícone de uma engrenagem, então seria um ícone, por exemplo, de opções. E ao lado desse ion fab button, eu posso criar aqui ion fab list, que também recebe um atributo side para dizer em que direção nossa lista deve ser apresentada. Como o nosso fab vai estar no canto inferior direito, as melhores formas de mostrar são em start, que é para a esquerda, ou top, que é para cima. Então se eu colocar aqui top, significa que a nossa lista vai sair do nosso botão e vai se estender para a parte de cima dele. E agora dentro dessa lista eu posso criar outros ion fab buttons. Então eu poderia aqui, por exemplo, copiar esse botão. Vou colocar aqui mais dois ion fab buttons aqui, que eu quero colocar um logo de Facebook, que é para apresentar só o logo do Facebook, e aqui logo Instagram, que é para ter o logo do Instagram. E aqui, como é só para demonstração de como funciona o ion fab, eu não vou ter nenhum botão de clique, não vou ter nada de clique, mas no caso, se você quisesse ter cliques aqui, você faria cliques, no caso, nos botões que estão dentro da nossa lista. Esse botão aqui, esse primeiro ion fab button dentro do nosso ion fab, serve apenas para apresentação. Você não vai querer colocar nada dentro dele, você vai querer colocar então qualquer tipo de evento, qualquer bind de evento nos botões que estão dentro da nossa fab list. Pode salvar e rodar o servidor. Pronto, eu estou com o servidor rodando, então vamos abrir o DevTools aqui. Eu vou colocar para visualizar num Pixel 2, para ficar um pouco melhor aqui. Posso limpar o console. E aqui em receitas, pode ver que agora eu tenho esse botão, que ele fica fixo aqui no canto inferior direito, porque nós posicionamos dessa forma. E ele tem esse ícone de settings, então se eu clico, olha só, ele me dá esses botões, ele me dá uma lista de botão aqui acima. Então meu botão de Facebook, meu botão do Instagram. E pode ver que aqui ele mudou, então o nosso ícone de engrenagem virou esse ícone de fechar. Se eu clico, ele fecha e muda novamente. Então esse aqui é o ion fab, esse é o botão de ion fab. E pronto, agora você viu como é o ion fab. Vamos para a navegação, então, utilizando esse ion fab. Você pode limpar a lista aqui dentro, então no ion fab list eu não vou utilizar nada dele aqui. No lugar de settings, desse ícone de settings, vamos deixar o ícone de add. E aqui no nosso botão, você pode colocar um router link, que eu vou acessar aqui a página de cadastrar. E veja que eu passei o cadastrar sem a barra, pois devo navegar a partir da rota atual. Então eu quero navegar a partir de receitas para a minha página de cadastrar. Então podemos salvar, vamos testar como ficou isso aqui. Bom, pode ver que eu já comecei na minha página de receitas. Se eu clicar aqui no botão de adicionar, pronto, pode ver que ele navegou aqui para a nossa rota de receitas para cadastrar. E agora na minha página de cadastrar, então, pode abrir aqui cadastrar, vamos no HTML. No meu header, eu vou criar aqui um novo ion buttons, que eu vou passar o slot de start. Dentro dele, eu vou passar um ion back button. Dessa forma, esse ion back button cria um botão de voltar padrão, que é apenas uma seta para trás, e que é inteligente o suficiente para saber quando deve ser apresentado e quando não deve. Agora só vamos deixar o cadastrar aqui também em maiúsculo. E aqui no nosso ion back button, se você quiser fazer alguma alteração, no caso, se você quiser mudar o ícone ou o texto que vai ter dentro dele, eu posso aqui colocar, por exemplo, text e voltar. E eu vou ter um texto de voltar e também ícone. Eu posso passar um ícone aqui e passar o nome do ícone, do Ionicon, que eu quero ter. Vamos salvar e testar aqui.
Bom, começando na página de cadastrar, ele não tem nada porque eu já inicializo nela, então o meu histórico de navegação está vazio. O Ionic já é inteligente o suficiente para não mostrar esse botão se a nossa rota está vazia. Eu posso aqui então voltar para a nossa raiz. Posso vir aqui em receitas. Se eu clicar agora em adicionar, pode ver que eu tenho então um botão com a seta aqui e o texto de voltar. Então tudo certo aqui. Eu vou apagar esse text, eu não vou deixar esse text aqui, pois não precisamos. E nessa aula você viu como utilizar o IonFab, como criar um IonFab e como funciona uma rota filha de uma outra rota.